Por 2 anos, Kendall François aterrorizou uma pequena cidade do estado de Nova York chamada Poughkeepsie. Na época, com a população de 40 mil habitantes, as pessoas temiam por sua vida, já que neste período 8 mulheres acabaram desaparecendo misteriosamente. As coisas ainda ficaram mais bizarras quando essas mulheres foram finalmente encontradas. Nascido na cidade de Poughkeepsie em 26 de julho de 1971, Kendall François era lembrado pelos vizinhos como um menino muito grande e que por isso sofria bullying das outras crianças em relação ao seu peso e tamanho. Durante seu ensino médio, ele era dito como um aluno solitário. Aos 14 anos, medindo 1,93 e pesando 113 quilos, ele acabou se juntando à equipe de luta livre e futebol. Depois de se formar na escola, ele se alistou no exército. A sua base ficava em Fort Sill, no estado de Oklahoma. Segundo informações, ele teria sido enviado para uma cidade no Havaí chamada Honolulu, onde no final dos anos 80 um assassino em série estava estrangulando mulheres. Esse caso acabou nunca sendo resolvido. Em 1994, devido à sua obesidade, Kendall foi dispensado do exército, voltando para a casa da família e conseguindo um emprego como monitor de uma escola. Foi durante essa época em que as crianças começaram a reclamar do mau cheiro de Kendall. Mais tarde, até algumas mulheres que tinham relação com as desaparecidas acabaram também citando como uma das principais características de Kendall o seu mau cheiro. Para algumas pessoas, o mau cheiro de Kendall era o odor da morte. Durante o tempo em que trabalhou como monitor nessa escola, entre os anos de 1996 e 1997, os professores notaram que ele fazia constantemente piadas com sentidos sexuais inadequadas para os estudantes, enquanto ainda tocava seus cabelos. Naquele momento ninguém imaginava, mas Kendall François já tinha começado a fazer as suas vítimas. Em 24 de outubro de 1996, Wendy Myers, uma mulher de programa cujo Kendall era um cliente frequente, estava parada em uma esquina, quando ele se aproximou com seu carro, um Subaru vermelho 1984. Ele então a levou para sua casa, mais especificamente para o seu quarto, que ficava no segundo andar da casa. Em outra ocasião, a garota de programa Wendy teria pego o dinheiro de Kendall e fugido sem ter feito o serviço que ela teria sido paga para fazer. Isso sem dúvida o deixou furioso. Dessa vez então, como uma forma de vingança, ele começou a sufocá-la ainda na sua cama. Contudo, Wendy ainda não teria morrido. Então, para terminar o que ele havia começado, Kendall a colocou em uma banheira de bruços e abriu a torneira. Depois que ela estava morta, ele colocou seu corpo dentro de um saco de lixo e arrastou para o sótão. O corpo de Wendy Myers ficou lá por 2 anos, até setembro de 1998. Semelhante a este ataque, em 11 de novembro de 1996, agora a vítima de Kendall era Gina Baroni. Ela estava trabalhando na rua devido a uma grande briga que teve com seu namorado naquela noite. Então, depois de ter relações com ela, dessa vez dentro do carro, Kendall disse que ela havia o roubado. Ele então acabou a estrangulando com as próprias mãos. Depois disso, ele empurrou seu corpo para debaixo do banco da frente para que ninguém o visse. Chegando em casa, ele ainda deixou o corpo da sua vítima durante toda a noite dentro do carro. Somente pela manhã, ele a colocou em um saco plástico e levou para o sótão, colocando ao lado da sua primeira vítima, Wendy. 2 dias depois de matar Gina, ele se encontrou com a garota de programa Kate Marsh. Outra vez, ele teria se revoltado com a mulher, e dessa vez apertou seu pescoço com tanta força que teria partido seu osso hioide. Logo em seguida, então, ele levou seu corpo para o sótão, onde já estavam outras 2 vítimas. Kate foi dada como desaparecida apenas em 7 de março de 1997, depois de 4 meses da sua morte. Em 18 de janeiro de 1997, Kendall foi chamado para um interrogatório sobre as vítimas desaparecidas. Contudo, ele acabou passando no teste do polígrafo e foi liberado. No dia 23, ele estava de volta às ruas, quando ele avistou Laura Gallagher. Ele então a convenceu a ir à sua casa e ter relações com ele. Durante o ato, mais uma vez, ele agarrou o pescoço da sua vítima. Neste momento, Laura caiu inconsciente. No entanto, dessa vez foi um pouco diferente, já que a sua vítima, Laura Gallagher, conseguiu recuperar a sua consciência. Ela, com muito esforço, conseguiu se livrar dos braços de Kendall e exigiu que ele a levasse de volta para o ponto em que ela trabalhava.
Ele mesmo que relutante acabou aceitando e levando a moça para onde ele a tinha encontrado. Depois de Laura contar a sua experiência para os seus colegas, eles rapidamente fizeram denúncias. Com isso, Kendall foi finalmente preso. O seu julgamento contra as agressões de Laura Gallagher começaria em apenas 4 meses. Mas devido à confissão de culpa de Kendall, ele foi sentenciado a apenas 15 dias, cumprindo apenas 7. 4 semanas depois de ser liberado, ele fez outra vítima. Dessa vez a sua vítima era Sandra French. Assim como as outras vítimas, Sandra teria sido estrangulada enquanto mantinha relações com Kendall. Como das outras vezes, o plano era levá-la para o sótão, mas àquela altura seria impossível, já que ele estava cheio das suas outras vítimas. No dia seguinte, então, ele levou seu corpo para um porão e a enterrou em uma cova rasa. A sua próxima vítima era Audrey Pugliese. Como as outras vítimas, Audrey era uma garota de programa que aceitou ir para casa com Kendall. Ele dessa vez a levou para o porão, e durante a relação ele teve outro dos seus ataques e começou a socar o rosto de Audrey. Rapidamente, ela conseguiu se soltar dos braços pesados do seu agressor e correu para a porta do porão, na esperança de ter a sua liberdade de volta. Mas infelizmente não foi possível. Kendall a puxou para trás e continuou as suas agressões, socando seu rosto e a sua cabeça. Mesmo com Audrey já no chão, os ataques não paravam. Aproveitando do seu tamanho e peso, ele usou seu pé para machucar a cabeça, o rosto, as costelas, o pescoço e o estômago de Audrey, a esmagando com muita força. Ele então a finalizou da mesma forma que as outras, apertando o seu pescoço. O corpo de Audrey foi enterrado junto com o de Sandra French no porão. 13 dias depois, ele então faria sua última vítima, Katina Newmaster, de 25 anos, que também era uma prostituta. Rapidamente, ela e Kendall negociaram o preço do serviço. Pouco tempo depois, Katina estava deitada no chão da garagem de Kendall, já sem vida, sendo em seguida enterrada no porão. Ele não apenas mantinha os corpos das suas vítimas na sua casa, como depois de um certo estado de decomposição, deixava seus crânios em uma piscina infantil de plástico em seu sótão. Uma das partes mais estranhas dessa história é que na mesma casa em que ele fazia suas vítimas, também moravam seus pais e a sua irmã. Ele teria dito à sua família que havia um guaxinim morto perdido em algum lugar da casa, e isso seria o causador de todo aquele mau cheiro. Sua mãe trabalhava como conselheira para doentes mentais, e sua irmã estava indo para a faculdade. A casa de Kendall e sua família era uma bagunça completa, com larvas na pia, seringas por toda parte e outros itens deixados por todo o chão. Em 2 de setembro de 1998, um mandado de busca permitiu que os investigadores vasculhassem a casa do assassino de Paul Gipsy. Era por volta da meia-noite quando encontraram um cemitério no seu porão e no seu sótão. Uma semana depois, no entanto, Kendall François se declarou inocente. Contudo, ele sofreu uma acusação de 8 assassinatos em primeiro grau, assassinato em segundo grau e tentativa de agressão em 13 de outubro de 1998. Apesar do promotor público solicitar a pena de morte, a lei do estado de Nova York exigia que apenas um júri pudesse dar essa decisão. Segundo Kendall, em 1995 ele teria contraído HIV. Quem teria o passado a doença teria sido a sua primeira vítima, Wendy. Kendall François foi condenado em 11 de agosto de 1998 à prisão perpétua. Ele morreu em 2014 na prisão. Algumas fontes dizem que a causa da sua morte foi um câncer, outras dizem ter sido, na verdade, em decorrência do vírus HIV.